E aí, gente, boa tarde. Vocês estão no canal Ainda Democracia e eu sou o Sanger Nogueira, professor de História. É, Hoje vamos dar prosseguimento, né, à polêmica sobre a escolha do ministro da Educação, né? Na verdade, foi uma trilogia, né? A gente viu lá até três nomes que no final viraram agora o futuro ministro da Educação, né? O Ricardo Vélez Rodrigues, colombiano. E então a gente vai falar um pouco sobre quem é o sujeito e qual é a minha opinião sobre isso, né? Então a gente viu durante a semana passada, o primeiro foi o Mozart Neves, né? Depois foi aquele Scheibe, aquele procurador meio doido, né? Que tem uma conta no Twitter que ele fala várias groselhas, né? E agora ficamos nesse Ricardo Vélez. Primeiramente, gente, quem é o sujeito? O engraçado é que quando o Bolsonaro anunciou o Ricardo Vélez, ninguém sabia, as pessoas que discutem educação, né? Ninguém sabia quem que era o sujeito e todo mundo foi procurar, né? Ele tem um blog, ele é professor de filosofia, né? Ele já deu aula na Federal de Juiz de Fora, ele já deu aula na Academia das Forças Armadas, ele ultimamente estava dando aula numa faculdade particular. E as pessoas agora estão buscando os textos dele. E, infelizmente, a notícia é muito ruim, né? Porque parece que o professor Ricardo Vélez é da safra ideológica do Bolsonaro, isto é, ele foi escolhido por compartilhar os valores ideológicos da família Bolsonaro e da bancada evangélica, gente. Eu acho que o que aconteceu a semana passada na educação foi um sinal para demonstrar como que a bancada evangélica vai ter poder no futuro governo Bolsonaro, né? Vocês se lembram? Eu fiz um vídeo disso. O Mozart Neves, que dos três nomes procurados era de longe o mais capacitado, ele foi banido, né? Justamente por não ter posições ideológicas a favor da bancada evangélica. E esse atual ministro, Ricardo Vélez, demonstra isso. A gente procurei aqui alguns textos dele. Ele apoia o Escola Sem Partido, que a gente já fez vídeo sobre isso, né? Que para muitas pessoas conservadoras é o grande problema da educação brasileira, né? Os professores supostamente doutrinando os alunos. E o professor Vélez concorda com isso e ele acredita que a educação que na sala de aula o professor deve respeitar a moralidade do aluno e de sua família, como se isso não ocorresse hoje em dia, né? Como se as pessoas chegassem, como se os professores chegassem para os alunos e ficassem sacaneando os valores deles, né? Então, nesse sentido, gente, é muito preocupante porque o Ministério da Educação, o MEC, ele tem um orçamento que ultrapassa 100 bilhões de reais. É muita grana. E qual que é o problema? Tá todo mundo argumentando que o professor Vélez é um intelectual conservador, mas que ele não é um gestor. E qual é a diferença, gente, entre ser intelectual e ser gestor? O intelectual propõe ideias, e por mais que a gente possa discordar das ideias do professor Vélez, ele divulga suas ideias. Agora, você ser gestor é justamente você ter um plano de você administrar uma máquina. E a máquina do Mac é uma máquina muito grande, muito cara e que tem muita grana. E se você coloca uma pessoa que não tem experiência ali, ela vai apanhar até aprender, se aprender. O problema é justamente isso, né? Como se você estivesse dando um Titanic para um cara que nunca navegou. Ou seja, ninguém está duvidando da capacidade do professor Vélez aprender. O problema é que ele não pode errar. É aquele negócio. O cara que erra ali no Ministério da Educação, ele compromete 100 bilhões de reais e compromete o futuro da formação das pessoas, né? Então, o que acontece? O que acontece? É que o problema, gente, é que o Ministério da Educação, assim como o Ministério das Relações Exteriores, se tornou um campo da ideologia do Bolsonaro, isto é, em vez de ele colocar uma pessoa para
prosperar a educação nacional, que realmente está passando com vários problemas, ele colocou uma pessoa justamente para propagar a ideologia dele, a ideologia conservadora dele. E isso aí é um problema, porque justamente o Bolsonaro falava Brasil acima de tudo, né? Se o Brasil é acima de tudo, a ideologia deveria ser colocado para escanteio e você colocar uma pessoa técnica, né? Então o que acontece? A gente vai ter que ver agora justamente o que o ministro da Educação vai falar, né? Porque provavelmente agora ele vai ser chamado para entrevistas. Até agora ele está meio quieto, né? Ele escreveu uma carta e na carta ele deixa muito claras as posições políticas dele, né? Ele tem um texto que ele fala que o movimento, que ele chama de o movimento 64 foi uma coisa boa para a nossa história. Ele não chama o movimento de golpe de 64, né? Isso também é uma das grandes polêmicas. A minha opinião realmente houve um golpe de 1964, um golpe militar, golpe civil-militar, né? Mas a gente não pode passar pano sobre as responsabilidades dos militares, mas isso pode ser assunto de um próximo vídeo. Então, turma, finalmente nós tivemos o desfecho. O Ricardo Vélez é o novo ministro da Educação e vamos esperar o que ele vai fazer, mas a perspectiva é negativa para o pessoal que é contra o Escola Sem Partido. Eu acho que foi uma grande vitória do movimento Escola Sem Partido e foi um grande indicador do poder da bancada evangélica, ou seja, parece surreal que em pleno 2018 a gente tenha que agradar uma bancada religiosa para escolher o nosso ministro da Educação. Ou seja, a gente está caminhando. Será que realmente o Estado está sendo laico? Esse é um grande ponto de interrogação, porque eu acredito que apoiar ou não apoiar a bancada evangélica não deve ser critério para você escolher um ministro da Educação. E vocês? O que vocês acharam do novo ministro? O pessoal conservador deve estar adorando, né? Não duvido disso. Deixa o seu comentário aí embaixo. Se você gostou do vídeo, você curta o vídeo. Se você não é inscrito, compartilhe o vídeo também, né? Obviamente, que vamos fazer o canal crescer. Vou trazer mais vídeos durante a semana e vamos ver o que vai acontecer. Então curta, compartilhe, coloque o sininho aí no canal Ainda Democracia e fui, gente. Valeu, até a próxima.